Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje nós vamos falar de um anime que vai contar a história de dentro da opulenta corte interna do reino de Ei. Está a próspera corte das donzelas, onde a imperatriz e as 4 consortes imperiais são escolhidas entre 5 clãs proeminentes. Entre elas, uma consorte imaculada em treinamento, Deirin Ko, se destaca como a candidata perfeita para a futura imperatriz. Sua virtude e elegância são inigualáveis e ela é impecável, exceto por sua constituição extremamente doentia. Comparada à gentil borboleta da corte, a grosseira Keigetsu Shu é como um rato de esgoto. Estou falando de uma atitude grosseira, mas trocaremos por várias outras. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Tosetsu aparece na casa da Reirin barra Keigetsu, no caso o corpo da Keigetsu com a alma da Reirin, pois descobriu sobre a troca de corpos. Finalmente alguém descobriu sobre isso, né? Finalmente alguém descobriu sobre toda essa situação e pede desculpas por agir de forma tão errônea com a pessoa que seria a sua mestra. E nisso, a Reirin tenta explicar a situação, mas por conta da magia de silêncio, ela não poderia falar nada, mas pergunta como ela tinha descoberto. E ela fala que já suspeitava, mas foi só ouvir uma palavra que a sua mestra nunca diria, que ela finalmente estava começando a entender. Realmente, todo mundo ali daquele palácio já estava começando a suspeitar dessa troca repentina de personalidade, tanto da Keigetsu quanto da Reirin, né? Só que a única coisa que a Keigetsu tinha feito de errado foi dizer desgraça, dizer maldição ou essas coisas. Por quê? Porque por conta dessa questão, a Reirin nunca diria estas palavras em específico, né? Então por isso aquilo já tinha dado uma luz na cabeça da própria Tosetsu. Só que outra coisa, ela começou a falar mal da própria Keigetsu, começou a aceitar coisas que eram da Keigetsu, né? E tudo mais. E aí, quando a Tosetsu e a Keigetsu, no caso, a alma da Keigetsu que estava dentro do corpo da Reirin, ficam sozinhas, a Tosetsu avança com uma faca e pede que a mesma explique quem ela é. Nisso, ela acaba revelando a verdade, porque senão ela ia acabar morta, porque estava uma faca na sua garganta. E depois a Tosetsu vai ver a sua senhora, né, que estava lá na casa, no território dos Shu, né, no território do clã Shu. E fala que tinha entregue o veneno para ela, e aí se lembra que tinha entregue um veneno para ela no momento que a própria mestra dela estava na cadeia. Só que por conta de pensar que era Keigetsu, ela tinha feito isso. Não se sente mais digna de ser uma serviçal da Reirin. Mas a mesma acaba falando para ela se levantar. Um segundo. Que ela precisava aceitaria como, né? Começando a entender. E o que ela precisava ver é que se ela aceitaria... no caso, voltando um pouco. E aí, né, ela fala que não tinha... Mas a mesma acaba falando para ela levantar. Então, quando a Reirin iria falar a Tosetsu, percebe a magia do silêncio. Por quê? Porque a própria Keigetsu tinha lançado uma magia para impedir que ela falasse da troca. No caso, a Keigetsu não tinha essa magia. Tanto que ela acabou revelando para Tosetsu sobre a troca, né? E ali a própria serviçal acaba percebendo que havia uma magia de silêncio ali, que tinha sido lançada em sua senhora. Nisso, a Reirin se vira para Lily e pergunta se ela não estava surpresa com aquilo, com toda aquela situação. E a mesma fala que já desconfiava, mas não queria atrapalhar a vida que elas tinham agora, aquela vida bem boa que elas têm agora, né? Que a Keigetsu voltando, né, iria ficar uma coisa ruim. E a Reirin fala que estava feliz com a vida que ela estava levando agora. Por quê? Porque ela não precisava se preocupar com tanta coisa.
A Tosetsu sai da casa onde ela tinha ido visitar a sua senhora, que no caso é a Arerin, que está no corpo da Keigetsu, enquanto a Keigetsu estava começando a ficar desesperada, pois se a Tosetsu falasse alguma coisa, ela poderia ser morta por ter se passado pela borboleta perfeita do palácio, né, que no caso é a Arerin. E as outras consortes acabam indo visitar a líder da casa Ko, que antes tinha sido nomeada rainha para proteger a sua amiga, que era da casa Shu, que no caso é da mesma casa que a Keigetsu veio. Todas as consortes acabam saindo do salão, né, justamente porque aconteceu alguma coisa e a própria líder ali precisava fazer alguma coisa, não sei. E ela se tornou ali justamente imperatriz, foi nomeada rainha justamente porque ela ajudou o imperador, né? Ela foi lá e ajudou o imperador justo quando ele estava, né, ficando mal. Todo mundo estava completamente desesperado, pensando o que a gente vai fazer agora, o que a gente vai fazer agora, a gente precisa dar um jeito de salvar o imperador. E aí, com medo de sua amiga ser colocada para a prova para isso, né, ela tinha ido na frente, porque ela não liga muito para isso, ela já, né, tem uma pessoa que vem com uma constituição um pouco doente e tudo mais. E aí, ela acaba sendo nomeada rainha, né, por conta de que foi proteger o imperador, foi cuidar do imperador. Todas as consortes ali, quando estavam conversando, né, uma delas acaba se vangloriando e tudo mais, né? Aí depois que uma coisa é dita ali naquela reunião, todas elas saem, deixando somente a, a líder da casa Shu e a líder da casa Ko, que agora é rainha, né? Que antes era rainha. E aí, por isso, elas conversam e aí ela fala, você fez isso por mim, não é? E aí ela vai embora. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gena do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.